Bom, esse é o vídeo que eu tinha prometido. Nele eu vou explicar o código por trás do projeto 10 exercícios com PHP puro. Se você quiser uma explicação mais simples de como funciona o projeto e só quiser ver ele rodando, eu recomendo que você veja outro vídeo, porque ele vai ser bem mais rápido que esse. Já peço desculpa adiantada se eu travar ou gaguejar alguma hora, porque como esse vídeo vai ser bem mais longo que o outro, eu não vou ter tempo de ficar regravando, então já estou me adiantando. Aí agora eu vou ir para o código do projeto. Não, você não está vendo errado. Tem muitas pessoas que usam um tema escuro e tem poucas pessoas que usam um tema claro, mas dentre eles tem esse louco aqui que usa o tema azul escuro no Visual Studio Code. Mas não me julga, porque eu gosto assim, então eu vou deixar assim. O arquivo index.html é o arquivo onde você escolhe qual exercício você quer rodar. É um arquivo simples HTML, tem a estrutura base, aí tem o título, exercícios, tem uma div que abriga os links dos exercícios. Bem simples, só um arquivozinho aqui. Aí nessa pasta tem os exercícios. Agora eu vou explicar o exercício 1. O exercício 1 era uma soma simples. Aqui ele está verificando se o array post, que é um array nativo do PHP, tem variáveis. Esse array é parecido com o get. Sempre que o usuário estiver num formulário e ele enviar a requisição, o array post ou get vai ser abastecido com as variáveis do formulário. E aí aqui está contando para ver quantas variáveis ele tem. Se ele não tiver nenhuma, quer dizer que o usuário não enviou requisição nenhuma, então ele não tem que fazer nada. Se o usuário enviou alguma coisa, então ele preencheu lá e deu enviar, aí o array vai ser abastecido, então a quantidade de variáveis dele vai ser maior que zero. Aí ele vai cair aqui. Aqui é onde o cálculo para ser exibido para o usuário acontece. Ele vai pegar a variável primeiro número. Aqui ele está trocando o ponto não, a vírgula, por ponto. Por quê? Porque no padrão brasileiro, por exemplo, se você quiser o número 1,0, 1,0 é 1. Só que no padrão norte-americano, 1.0 significa 1000. Então ele troca aqui na hora de fazer a conta, porque senão isso pode gerar um erro. No segundo número é o mesmo processo, só que para o segundo número. Isso daqui é uma variável para criar um texto, só na hora de exibir para o usuário. Então aquele texto lá, 2 mais 2 igual a 4. Essa variável aqui tem o valor 2 mais 2. Aí aqui embaixo é a conta. Isso daqui serve para converter um texto para um número, porque tudo que o usuário envia vem como texto. Se você quiser fazer um cálculo ou for um objeto que você quiser manipular, você tem que converter. E aqui você consegue usar CSS ou JavaScript dentro do PHP, se você passar entre aspas duplas aqui. E aí eu só estou colocando que expressão, ou seja, no exemplo 2 mais 2 é igual ao resultado, vai dar 4. Agora eu vou explicar o exercício 2. O exercício 2 é para fazer um número ao quadrado. No anterior eu usei o count, aqui eu estou usando o i7. Por que lá eu usei o count aqui eu usei o i7? Porque lá era mais de uma variável, então eu verificava quantas tinha. Se fosse mais que zero, ele calculava. Aqui, como é uma só, você pode optar por essa opção aqui, que é uma função que vai determinar se o valor de uma variável está declarado e é diferente de nulo, que aqui está em inglês, eu só fiz uma tradução rápida aqui. Aí ele vai pegar a variável post número, vai fazer o mesmo processo de antes, trocar a vírgula por ponto na hora de fazer a conta. A variável expressão, que nem antes, ela só vai criar o texto para exibir. Então, se você colocar 15, ele vai colocar 15 mais vezes 15. E aqui está sendo calculado o resultado. Essa função poll serve para fazer uma potência. Então, você passa um número, que vai ser a base, que é o número que o usuário digitou. E aqui é o expoente. Então, se ele passou 15, aqui está 2, vai ser 15 ao quadrado. Se aqui fosse 3, 15 ao cubo. Aí, se ele passasse 2 em vez de 15, 12, 2 ao quadrado. E assim por diante. Aí, aqui só está exibindo. Agora eu vou explicar o 3. O 3 é para verificar se o número é par ou ímpar. Aqui ele vai pegar o número, que nem antes aqui ele está verificando se a variável existe. Aqui ele vai fazer o mesmo processo de antes, trocar vírgula por ponto. Sempre que vocês verem isso daqui é para trocar vírgula por ponto. Eu vou até parar de explicar porque está ficando repetitivo já. Aqui ele está atribuindo a variável post já convertida para inteiro dentro de uma variável número. E aqui ele cria uma variável chamada verificação. Essa função ABS serve para pegar o número absoluto. O que é o número absoluto? Se você pega 2, o número absoluto de 2 é 2. Se você pega menos 2, o número absoluto é 2 também. Então ele pega o número não considerando o sinal. Por que eu usei essa função aqui? Porque o número ele pode ser par ou ímpar sendo positivo ou negativo. Se você não usa essa função, quando ele fosse fazer na hora de calcular aqui, comparar com o resultado, ele poderia, por exemplo, dar menos 1 o resto. E aí menos 1 ele vai falar que não é ímpar, por exemplo, porque ele deu negativo. Só que negativo ou não, tem que dar para o ímpar. Então foi só por isso que eu usei aqui. Aí aqui ele está pegando a variável número. Isso daqui é para fazer o módulo
ou pra ficar melhor de entender, o resto. Então ele pega o número 2. Você pega 2 e divide por 2, qual que é o resto? 0. Se for 0 vai cair aqui, par. Você pega o número 5, você divide ele por 2. Aí vai dar 2, 4, e aí não consegue somar mais 2. Então o resto vai ser 1. Vai ser 1. Aí ele vai cair aqui que é ímpar. Aí aqui embaixo ele só vai exibir o número. Aí aqui a variável que a gente atribuiu a variável post é o resultado. Se é par ou se é ímpar. Agora eu vou explicar o 4. Aqui mesma coisa de antes, está verificando se uma variável existe. Está pegando o valor da variável e atribuindo a outra, só para facilitar a manipulação. Essa função aqui do PHP é strlen, serve para pegar a quantia de caracteres de um texto. Aí ele vai atribuir nessa variável. E aqui embaixo ele vai exibir o texto, o valor que o usuário digitou, possui o número, quantidade de caracteres. Agora explicar o 5. O 5 eu já optei por fazer a parte do PHP no arquivo separado. Então aqui a página está aqui, só que a parte do PHP está nesse arquivo aqui, ó, index.php. O exercício 5 é para verificar se era um palíndromo, que era uma palavra ou uma frase que lida da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, ela tem que continuar igual. Então ele vai verificar se a variável existe, vai atribuir ela a uma outra para manipular, vai pegar o quantidade de caracteres da variável. Esse condição aqui serve só para determinar se é um palíndromo ou não. Aqui ele vem como verdadeiro por padrão, porque aqui embaixo na validação ele vai ver se é ou não, e aí se não for ele coloca como falso. Aqui vai percorrer a palavra, aí que eu usei a função for, que... Para que serve essa função? Se você passa um número quebrado, então 15,5, ele vai arredondar para baixo, aí ele vai colocar que é 15. Por que eu fiz isso? Porque imagine uma palavra com 5 caracteres. Se eu pegar a quantidade de caracteres e dividir por 2, vai dar 2,5. Só que não tem como eu acessar um índice de um texto com um valor que não é inteiro, porque senão isso gera um erro. Então por que eu fiz isso aqui? Porque ele vai comparar a letra 1 com a letra 5, a letra 2 com a letra 4. A letra do meio, ele não compara com nada, porque não existe nenhuma letra para comparar, porque a letra do meio, você não concorda que ela está entre duas da esquerda e duas da direita, então não precisa ser comparada com ninguém. Então é só por isso que eu usei aqui, para impedir que ocorresse esse erro. Aí aqui é só um array que eu criei com o valor da letra que vai ser comparada uma com a outra. Aqui a letra do lado esquerdo, que vai ser comparada com a letra do lado direito. Aí aqui ele vai verificar se a letra é diferente. Se a letra, por exemplo, a primeira é diferente da quinta, uma palavra de 5 letras, ele vai cair aqui dentro e vai definir que é falso. E aí o break serve para quebrar o looping, porque esse for aqui é um looping. Se a condição for igual a falso, então quer dizer que já nem adianta ele verificar, por exemplo, se a palavra tem 101 letras. Vamos supor que tem uma palavra com 101 letras. Se ele viu que a letra, por exemplo, 3 já não é igual à letra 98, ele já vai parar na hora, porque não adianta ele verificar o resto, porque aí não vai bater de qualquer jeito. Então aí ele já verifica que não é um palíndromo e define como falso. Aqui o resultado, ele vai pegar a condição. Se a condição for verdadeira, que nem definiu aqui no início, ele vai definir que é um palíndromo. Se for igual a falso, quer dizer que caiu aqui. Se caiu aqui, não é um palíndromo. Aí aqui ele vai exibir para o usuário. O texto, o que o usuário digitou, é ou não é, depende do resultado que vai dar nessa linha, um palíndromo. Aí aqui esse include é só para reabrir a página para o usuário poder digitar outro texto, se ele quiser verificar outro texto. Aí agora explicar o exercício 6. Eu também fiz no arquivo separado. O arquivo 6, só deixa eu verificar aqui. É para calcular o fatorial de um número. Ele verifica se existe, atribui uma outra variável, aí é que ele está convertendo. Aí vai verificar se o número é maior ou igual a zero, porque lembrando que fatorial só serve para números inteiros maiores ou iguais a zero. Aí aqui ele define que o fatorial por padrão vai ser 1. Isso daqui vai facilitar porque, por exemplo, o fatorial de 0 é 1 e o de 1 também é 1. Então se ele vê que o número não é maior que 1 aqui embaixo, ele já define que é 1 e já vai cair direto aqui. E aí já vai exibir para o usuário. O fatorial, se for 0, ele vai exibir o fatorial de 0 é 1. Se for 1, ele vai exibir o fatorial de 1 é 1. E aí ele não vai fazer nada que tem aqui dentro. Se for maior que 1, então for 2, 3, 4, assim por diante, aí ele vai pegar o número, vai atribuir aqui. Aí isso daqui é um looping verdadeiro. Quando você define que um looping enquanto ele é verdadeiro, significa que ele vai continuar executando até que você manualmente faça ele parar, que ele está parando aqui embaixo. Aí aqui o número.
Essa variável aqui, expressão, serve só para definir um texto para exibir para o usuário, que não sei se vocês lembram quando eu mostrei o exercício funcionando, tinha lá que 2 é igual a 2 vezes 1, tal. Esse texto ele é feito com essa variável aqui. Aí aqui, ele vai diminuir o número, então você passou o número 3. Ele vai fazer 3, que ele já atribuiu aqui, aí ele vai diminuir 1. Aí aqui, se for maior que 0, ele vai multiplicar. Por que tem que verificar se é maior que 0? Porque se ele fizer a multiplicação com o número 0, você não concorda que qualquer multiplicação vezes 0 vai dar 0? Então meio que o exercício todo seria anulado se essa verificação existisse. Então ele vai pegar o 3 no exemplo, vai diminuir 1, vai ficar 2. Ele vai fazer 3 vezes 2. Aí ele vai definir o texto aqui, ele vai colocar 3 vezes, aqui, 2. Aí aqui embaixo, se não for maior que 0, ele vai pegar o resultado e já vai atribuir direto. A expressão é só a variável do texto, ele vai definir que o fatorial é igual ao resultado. Isso daqui vai ser caso o número não seja maior que 0, ou seja, caso não tenha que multiplicar com mais nada. Enquanto ele tiver que multiplicar com algum número, vai cair aqui. Aí no final, quando ele pegou o número 3, já fez 3 vezes 2 vezes 1, ou pegou o 5, já fez 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ele vai cair aqui embaixo. Aí ele vai exibir a expressão. Se for fatorial de 0 ou 1, nem é necessário isso daqui, porque é simples, já foi explicado que fatorial de 0 é 1, de 1 é 1 também, então ele já exibe direto. Se for um número maior, aí ele vai mostrar a expressão, então 5 ele vai mostrar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, até chegar no 1. Aí aqui embaixo é só uma validação que eu fiz, que está aqui, ó, maior ou igual a 0. Aí se for um número negativo, ele vai cair aqui, somente números redondos maiores ou iguais a 0. O include é que nem no anterior, ele vai só incluir a página de novo para o usuário poder inserir outro se ele quiser. Aí agora eu vou explicar o set. O set também fiz no arquivo separado. O set você vai pegar números que você digitou separando por vírgula. Aí aqui, essa variável números vai ser um array. Essa função aqui do PHP é equivalente ao split de outras linguagens, então você passa um parâmetro de quebra, então você passa vírgula, por exemplo. Sempre que ele achar uma vírgula num texto, ele vai considerar que você está querendo pegar o texto que vem depois e separar em outro item do array. Aqui a variável média simples vai servir para calcular a média. Usando um looping para percorrer o array, ele vai percorrer enquanto o i for menor que a quantidade de números. Então se a quantidade de itens aqui do array for 5, ele vai percorrer do índice 0 até o índice 4. Porque lembrando que sempre que você quer acessar um array, você tem que passar o primeiro índice é 0, ele não é 1. Por mais que a quantidade de caracteres seja, por exemplo, 5, o primeiro índice é 0 e o último é 4, porque é 0, 1, 2, 3, 4. Se você contar nas mãos agora, você vai ver que deu 5 números. Então 5 itens. Aí ele vai pegar no array. Basicamente aqui ele está atribuindo o mesmo valor, a diferença é que ele está pegando o próprio valor dele e ele está convertendo para inteiro. Por quê? Porque lá embaixo vai precisar desses números para fazer a média. Não tem como você fazer uma média de um texto, só de um número. Aí ele vai percorrer esse looping todo, vai ir convertendo os números para inteiro. Aí aqui a média, ele vai somar os números um após o outro, então o primeiro, mais o segundo, mais o terceiro, mais o quarto, dependendo do tamanho de quantos números você passou. Aí aqui embaixo, isso daqui serve para você definir que média é igual ao valor que ela já tem, então é esse igual, dividido pela quantidade de itens. Que é como a média simples funciona. Você passa os números 1, 2, 3, 4, 5, você tem que somar os 5, e aí você divide por 5, porque são 5 itens. Aí aqui embaixo, essa validação não, esse looping aqui serve só para criar a variável que vai fazer a expressão, então é aquele texto que eu falei para o usuário. Aqui não entra a parte do cálculo, é só o texto em si. Então ele vai pegar, ele vai criar uma variável chamada elementos, ele vai pegar os números um por um, vai adicionar eles nela separando por vírgula, só para mostrar que o usuário digitou. Tal. Isso daqui não é relevante porque vocês não precisam entender, só precisam entender a parte do cálculo. Aqui ele vai exibir os números que o usuário digitou. E aqui embaixo ele vai exibir o resultado da média. Agora eu vou explicar o 8. O 8 era para verificar se um ano é bissexto ou não. Esse daqui eu fiz direto no arquivo porque foi muito mais simples do que eu pensei que seria, porque eu descobri que tem uma função que já faz isso, então eu não precisei criar uma função minha. Basicamente o usuário vai escolher uma data.
Por que aqui eu estou separando pelo traço e não pela barra, que nem a data brasileira? Porque quando você escolhe lá no HTML, por mais que ele apareça no padrão brasileiro, o valor que vem pro back-end está no padrão norte-americano. Qual que é o padrão norte-americano? Basicamente, eu vou abrir até um TXT aqui para vocês entenderem, mais fácil. Que é, por exemplo, assim, ó, a data brasileira seria isso aqui, ó. Seria isso. O padrão norte-americano seria isso aqui. Então por que eu separei por traço e não por barra? Porque o padrão norte-americano é um traço. Então aí ele vai separar, ele vai pegar primeiro o ano, aí depois ele vai pegar o mês e depois ele vai pegar o dia. Na verdade acho que isso aqui nem é um padrão norte-americano, acho que é o europeu, agora eu não lembro qual que é. Mas é nesse padrão que os dados vêm pro back-end. Então ele vai separar, vai salvar nessa variável, que ela vai ser um array que vai ter 3 itens, o ano, o mês e o dia do ano. Do ano, não da data. A variável resultado aqui serve para determinar se é ou não bissexto. Isso daqui é basicamente o operador ternário, acho que eu não expliquei isso antes, que é um if contraído. Então, tipo, se você faz um if aqui, se entrar na primeira condição do if, vai cair aqui. Se entrar na segunda, vai cair aqui. Aí tem essa função do PHP, que é a date, que aqui ele diz que é para formatar uma data ou um tempo local. Só que aqui, se você vem aqui, pega essa barrinha de para baixo, você vai ver que tem vários parâmetros que você pode passar aqui, ó, onde está essa letra aqui. Se você vier aqui embaixo, aqui ó, L maiúsculo, ele determina se um ano é bissexto. Então o PHP já tem essa função nativa, então você passa aqui um L entre aspas. Isso daqui serve só para pegar o mês, o dia e o ano e converter para um valor que essa função aceite. Eu também não entendi muito bem quando eu fiz isso, mas se não fizer assim não funciona. Aí aqui ele vai pegar o primeiro item, aqui, vou até colocar aqui em cima para ficar mais fácil de explicar. Basicamente, qual que é a ordem de parâmetros aqui? O primeiro é a hora, eu defini 0 porque a hora não é relevante. O segundo parâmetro é o minuto, o terceiro é o segundo, também não são relevantes, então não defini. O quarto parâmetro é o mês, que é o segundo item do array, porque primeiro ele pega o ano, depois ele pega o mês, depois ele pega o dia. Então o dia é o terceiro, o mês é o segundo e o ano é o primeiro. Então aqui o segundo item é o mês, o terceiro item é o dia e o primeiro item é o ano. Aí você passa na mesma ordem que a função pede. Se for o ano bissexto, vai cair aqui. Se não for, vai cair aqui. Aí aqui exibindo para o usuário, o ano da data inserida é se for bissexto, não é se não for bissexto. E aí vai aparecer para o usuário. Agora eu vou explicar o exercício 9. O exercício 9 foi o que eu acho que eu falei no outro vídeo, é um dos mais simples. Era só pegar palavras digitadas pelo usuário, separadas por vírgula. E aí você contava quantos caracteres elas tinham e exibia as palavras e a quantidade de caractere numa página separada. Então aqui eu fiz a página HTML. Aí vai cair nesse arquivo aqui, que é outra página HTML, que aqui tem a estrutura de uma tabela, então a listagem de palavras. Aí aqui tem o cabeçalho, palavra, quantidade de caracteres, e aqui tem o for each. Isso daqui eu vou explicar depois, primeiro eu vou explicar a primeira parte aqui em cima. Aqui ele está verificando se a variável lista de palavras existe. Se ela não existir, então quer dizer que o usuário não digitou nenhuma palavra. E aí você pensa, mas tem como ele fazer isso? Tem. Se ele, por exemplo, for na URL do navegador e trocar manualmente o caminho e abrir essa página, esse array não existe, porque ele não clicou no botão enviar do formulário. Então, se existir, ele vai fazer um split aqui, separar de acordo com a vírgula. Então, se ele digitou a palavra bolacha e biscoito, ele vai pegar a palavra bolacha, vai atribuir no primeiro item, vai pegar a palavra biscoito e vai atribuir no segundo. E aí a vírgula ele desconsidera. Aí aqui embaixo a página, aqui vai verificar, o array existe? Sim, então vai entrar aqui, que para quem não sabe tem como usar PHP no meio do HTML, mas você tem que abrir a tag PHP e fechar logo em seguida. Se o array palavras existir, ele vai criar a tabela para exibir. Se não existir, ele vai cair aqui, ó, não há o que exibir. Eu vou até mostrar para vocês depois na prática como isso funciona. Só deixa eu terminar de explicar aqui. Aí aqui ele vai criar a estrutura da tabela e o for each. O for each é tipo um for, que nem vocês viram nos outros exercícios, que serve para percorrer um array. Aí ele vai pegar o array e vai falar para cada item do array, você atribuir a essa variável aqui. Então no primeiro item lá, que era bolacha, ele vai pegar a palavra bolacha, vai exibir aqui, e vai exibir a quantidade de caracteres da palavra bolacha. Aí vem aqui embaixo. Acabou a quantidade de itens do array? Não, ele tinha dois itens, só foi um. Então ele vai voltar para cá, vai falar, ó, agora você pega a segunda palavra desse array
e atribui a essa variável de novo, só que agora é outro valor. Aí ele vai exibir a palavra biscoito aqui e a quantidade de caracteres que ela tem. Aí ele vai chegar aqui, terminou a quantidade de itens? Sim, então aí você pode sair e seguir em diante. Agora eu vou ir lá no navegador só para mostrar para vocês como funciona na prática isso aqui. Que é o exercício 9, né? Se você vier aqui em cima e trocar o arquivo, aqui é o page. O que vai listar é o list. Você vem aqui e aperta Enter. Ele apareceu não há que exibir. Por quê? Porque o usuário não digitou nada. Ele simplesmente veio aqui em cima e trocou o valor. Isso não é válido, porque se ele não digitou nada, eu não tenho que contar nada, então não tem nada para mostrar. Agora, se ele vier aqui digitar certo e clicar em enviar, aí a página vai exibir aqui, ó, bolacha, 7 caracteres, biscoito, 8 caracteres. Aí agora eu vou explicar o último, que era o da data. Esse daqui, se eu gaguejar, por favor, me desculpa, porque esse daqui foi o mais trabalhoso. Aqui o page é o arquivo da página. Todas as páginas são parecidas, vocês devem ter percebido no outro vídeo, então eu não vou ficar explicando, porque é tudo igual. Aí o arquivo index aqui. A gente vai verificar se a variável data inserida existe. Vai atribuir ela a um array. E aqui o expose, que vocês já me ouviram falar várias vezes, ele vai pegar. Dessa vez, a data ela vem no formato brasileiro, então não é um traço, é uma barra que eu vou passar aqui. Isso daqui é um array que eu criei basicamente para fazer as validações lá embaixo. Quando eu explicar lá embaixo, você provavelmente vai entender melhor. Então por enquanto eu não vou explicar o que é isso aqui. Então eu vou só seguir em diante. Aqui ele vai fazer a variável resultado. A primeira verificação que ele faz, ele vai verificar se o dia passado pelo usuário, então aqui o primeiro elemento do array é o dia, porque está no padrão brasileiro, então a gente passa primeiro o dia, depois o mês, depois o ano. E vai verificar, o dia tem 2 dígitos? Não, ele tem menos, não, ele tem mais. Se ele tiver mais ou menos que 2, vai cair aqui. Se ele tiver igual a 2, aí ele vem para a segunda condição. O mês passado tem 2 dígitos? Se ele tiver mais ou menos, vai cair aqui. Se não, ele vem para a terceira. Aí essa última aqui. O ano passado, ele tem mais que 4 dígitos ou menos? Se tiver, ele vai cair aqui. Se não tiver, então ele não vai cair aí nessa condição, porque ele viu que todas as restrições foram atendidas. Não foram atendidas. Calma aí. Todas as restrições não foram atendidas. Se não foi atendida, não cai aqui dentro. Aí ele vem para esse segundo if aqui. Ele vai verificar. O mês passado, ele é maior que 12 ou menor que 0 ou igual a 0? O que essa validação faz? Nós temos o mês de janeiro, fevereiro, março, assim por diante. Ou seja, do mês 1 ao mês 12. Não existe mês 0, não existe mês menor que 0, não existe mês maior que 12. Então, se o usuário passou um mês que não é um número entre 1 e 12, ele vai cair aqui. Aí a terceira condição, ele vai verificar. O dia passado, agora entra o array que eu tinha explicado antes. Esse array aqui em cima, ele define o limite de dias que cada mês tem. Então, o mês de janeiro tem 31 dias. Março, 31, abril, 30, maio, 31, assim por diante. Aí aqui no o único que é meio diferente do resto é fevereiro. Por quê? Porque lembra que essa função que eu já usei em outro exercício é para verificar se um ano é bissexto. Se um ano é bissexto, o limite de dias de fevereiro é 29. Se não, é 28. Então isso daqui serve só como uma validação extra, só para o usuário não falar, mas eu digitei 29 de fevereiro desse ano e é bissexto e deu erro. Mas não vai dar. Aí aqui, o terceiro if aqui, essa terceira validação. Ele vai verificar o dia passado. Ele é maior do que o limite do seu mês? Então, por exemplo, se o usuário passou 32 de janeiro. Janeiro tem 32 dias? Não. Então aí ele vai cair nessa condição e vai vir aqui embaixo. Aí ele vai verificar. Tá, não é maior que 31, mas é igual a 0 ou menor, então ele passou o dia menos 2 de janeiro. Janeiro não tem dia negativo, então vai cair aqui também. Se ele não cair em nenhuma dessas três, significa que a data que o usuário colocou é válida. Logo, ele vai cair nesse último aqui. Aí, por que tem esses 4 ifs? Basicamente, em vez de eu usar 4 exibições para o usuário, eu criei uma variável chamada resultado. Eu atribuí um texto aqui de acordo com a condição. Então, se for a primeira, esse texto, a segunda esse, a terceira esse, a quarta esse. E aí ele vai exibir aqui embaixo, ó, alert, resultado. Ele vai exibir o texto. Então, se a data for válida, ele vai exibir a data inserida. O valor da data é válida. Se o dia passado não está de acordo, ele vai falar, ó, verifique se o dia inserido é maior que 0, se não ultrapassa o valor máximo do seu respectivo mês. Se cair aqui, a data inserida é inválida, verifique se o mês inserido existe. Aí vem aqui, no primeiro if.
Aí colocou, por exemplo, o dia 320 do mês 240 do ano 20.066. Coloque no formato dia com 2 dígitos, mês com 2 dígitos e ano com 4 dígitos. Aí aqui o include serve só para, que nem eu falei antes, nos outros exercícios, ele vai abrir a página de novo e aí o usuário pode inserir outra data para ele testar também, se ele quiser, quantas ele quiser. Os exercícios era só esses 10. Essa pasta assets aqui é só para salvar arquivos relacionados, então aos arquivos CSS, a logo que eu estou usando aqui em cima, e esse PDF, a pasta PDF para salvar o enunciado. Esse enunciado aqui é da FATEC, foi proposto em uma das aulas, que eu já falei no outro vídeo, esses 10 exercícios, como um trabalho para nota extra. E é esse arquivo aqui que tem o enunciado dos exercícios. Eu vou especificar na publicação do LinkedIn também esses 10 exercícios aqui, então você não precisa se dar o trabalho de baixar o arquivo, vai estar lá já. O que eu tinha para explicar era isso. Por favor, me desculpa por ter ficado gaguejando, mas teve momentos que eu tive que parar para pensar. E é isso. Até um outro vídeo que eu vou gravar posteriormente. Provavelmente no próximo vídeo eu vou gravar outra tecnologia. Provavelmente vou mostrar um aplicativo feito em C Sharp, só para dar uma variada. E é isso, até um próximo vídeo.